Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para realizarmos o nosso Evangelho da semana, das quartas-feiras à noite. Primeiramente, vamos agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. É muito bom falarmos do Evangelho, é muito bom falarmos da doutrina espírita. E hoje nós vamos iniciar os nossos estudos por meio do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico. E essa mensagem que eu vou ler aqui, ela foi recebida numa reunião pública do dia 1º de junho de 1959 e tem por base a questão 166 do Livro dos Espíritos. O título dessa leitura vai ser Amanhã. Então, Emmanuel começa assim. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. Já tem um ditado que diz, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá certo? Então, aquilo que nós podemos fazer hoje, o ideal é que se faça hoje, né? Não devemos deixar para amanhã. Porque tudo que deixamos para amanhã, amanhã vamos ter que realizar novamente, tá certo? Tá certo. Então, aqui, cara. E ele continua assim. É da lei que a conta durma. Não, sem dúvida, já não. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Então, o problema que nós temos hoje, se nós deixarmos para amanhã, vamos acordar com o mesmo problema para ser resolvido. Nós não vamos deixar de ter aquele problema. Então, por isso que o ideal é que realizemos hoje. Ele vai continuando aqui, ó. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Então, no processo de reencarnação, tudo que nós fizemos na nossa existência, né, na espiritual, porque cada reencarnação, nós somos uma pessoa. Nós carregamos os nossos débitos do passado. Mas também nós temos as oportunidades do presente que podemos aproveitar ou não aproveitar. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecer de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. Então, aquele que está vivendo a experiência de ser rico, de ter posses nessa existência, se ele não souber lidar com elas, se ele não souber valorizá-las, se ele abusar dos outros ou humilhar os outros em razão de ter a riqueza, não tenho dúvidas que ele vai voltar numa situação de pobreza e de muita dificuldade. Muitos daqueles que nascem lá nasquelas situações difíceis de favela, ou lá na África, em situações de grande pobreza, muitos deles foram ricos em vidas passadas.
Não vamos dizer que são todos, porque nós não sabemos, né? Há aqueles que são missionários, que nascem lá para ajudar os que precisam, e assim por diante. Mas grande maioria passou por situações de riqueza. E aqueles que são pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Então, muitos são pobres hoje, que são invejosos. Nossa, acho o máximo ser rico, que o rico é feliz porque é rico. Não consegue entender que felicidade nada tem a ver com riqueza ou pobreza. Há pessoas felizes na pobreza e há pessoas felizes na riqueza. Mas se o cara é pobre, ele só vive reclamando, achando que a vida do rico é tudo de bom, então, numa próxima existência, ele vai ter oportunidade também de viver na riqueza. E vai ver que não é tão fácil assim como parece às vezes, não, viu? Para manter a riqueza, para vivenciar a experiência da riqueza e não cair de novo, não é fácil. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados, quer dizer, os juízes, os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, e surgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e a angústia do povo, né? As angústias do povo. Então, aquele que é juiz, que é médico, porque tem um conhecimento, porque tem uma posição muitas vezes social boa, quer humilhar os que são pobres, os que são doentes, os que são deficientes, quer ficar humilhando aqueles que estão numa situação, né, de dificuldade, esses certamente vão retornar em situações difíceis, justamente para experimentar os problemas e as angústias que o povo vive naturalmente, né? Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameiam, né? Então é interessante isso aí. Eu li um livro que contava justamente esse caso aí, de uma pessoa que reencarna e vem a ser empregada na casa daqueles que ele usava de ingratidão para aquela família. Uma situação difícil. E pais insensatos e desumanos regressarão ao tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram. Então, aquele pai e a mãe, que em vez de educar os filhos, agiu de forma a fazer com que eles se desencaminhassem, seguissem para as drogas, para a violência, para a agressividade, sabe? Esses pais que fizeram isso com os filhos, que não os orientaram, não cuidaram deles, numa próxima encarnação poderá ser filho ou netos desses mesmos filhos. E aí ele vai ter que lidar com as situações difíceis que está vivendo essa família. Porque muitas vezes essa família poderá estar na criminalidade, nos vícios das drogas e outros mais, e eles serão os filhos dos filhos deles. E passarão por situações difíceis. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes.
Aqui tá falando principalmente da questão sexual, né? Na verdade, pessoas querem só diversão, alegria, né? Pensa que a vida é um piquenique, é um parque de diversões. Mulheres como homens, né? Aqui já está falando que essas mulheres que abusam, né? Abusam, que fogem do Ministério Familiar, elas ficam grávidas, era para elas terem os filhos, muitas vezes assumiram o compromisso de receber certos espíritos como filhos lá no mundo espiritual, mas elas, em vez de receber esses filhos, provocam abortos. E aí está falando aqui que elas voltam estériles, poderão reaparecer enfermas e estéreis. E aqueles homens também que abusam também, né, que acham que são os pegadores, os machões, né, também vão voltar ao corpo com muito desequilíbrio e muitas moléstias que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível do livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre o resultante, a resultante do agora. Então, o bem é o crédito infalível. Então, toda vez que fazemos o bem, toda vez que ajudamos as pessoas, né, nós estamos adquirindo créditos pela eternidade, tá certo? Todo o bem que nós fazemos vai somando para nós, vai acumulando. É como a conta bancária que você vai somando o dinheiro lá, é a mesma coisa. A única diferença é que o dinheiro pode, de um dia para o outro, deixar de existir, né? Mas o bem que a gente faz, ele é permanente. Todo o bem que a gente faz é permanente. E é um crédito que nós temos. E lembrarmos sempre que o amanhã é resultado ou resultante do hoje. Então, tudo que fazemos, temos que fazer hoje. O amanhã, vamos dizer que pensando na questão de encarnado, nem sabemos se estaremos aqui entre os encarnados. Então, o que podemos fazer, façamos hoje, né? Sempre. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar, ou melhor, ó, todo instante, não está nem falando hoje, está falando agora, desse segundo, do momento que a gente está fazendo as coisas. Todo momento é momento de começar algo melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Então, aqui nessa passagem de Emmanuel, né, a gente percebe que não só temos que começar a fazer o que temos que começar a fazer hoje, né, mas temos que entender principalmente que todos os abusos que fizermos em nossas vidas terão as consequências amanhã. Mas todo bem que fizermos também terá consequência amanhã. Então, saibamos escolher os caminhos. Entre o que é mal e o que é bom, escolhemos o que é bom. Ah, mas, Jair, mas o que eu devo fazer? O que é bem, né? Bom, tem uma forma de pensarmos no que é o bom e o que é o bem. Tudo aquilo que eu faço e que não faz mal para ninguém e nem mal para mim mesmo, tá certo? Já é uma coisa boa. Se não me prejudica e não prejudica o outro, já está ótimo, né? Mas façamos algo de bom em nossas vidas. Eu vou seguir agora com o Evangelho. Quem quiser colocar o nome das pessoas aí para o momento das vibrações. Quando eu fizer as vibrações, eu vou deixar um tempo para que cada um mentalize aquelas pessoas que gostariam de receber as vibrações. E quem quiser colocar água para ser fluidificada, também pode colocar.
Coloque num copo, numa garrafa, numa jarra, onde quiser. Quem está assistindo essa live nesse momento, quem está assistindo, não tenho dúvidas que vai ter um espírito aí na casa de vocês, acompanhando vocês durante esse momento. Não há dúvidas nenhuma. Quem estiver conectado tem um amigo espiritual aí acompanhando. Então, pode colocar a água e confiar que vai ser colocado na água os elementos curativos ou aquilo que você precisa para melhorar a sua condição de vida nesse momento, tá certo? Eu vou, do Evangelho segundo o Espiritismo, meu livro é na página 19, né? Mas é o item 2 da introdução, intitulado Autoridade da Doutrina Espírita. Esse texto é um texto muito longo. Ele começa na página 19 e vai até a página 28. É muito bem escrito. Kardec aqui realmente foi assim, fantástico na maneira pedagógica com que ele vai, sabe, colocando o assunto de uma forma crescente, que ele vai colocando informações de uma forma assim, bem fácil de entendimento. Não tem como não entender isso aqui. Tanto que eu vou ler um bom pedaço dele, praticamente só de ler já, né, já dá para entender. Mas não vai dar para ler da página 19 até a 28, né? Ficaríamos aqui até 10 horas, 12 horas da noite. Então, vou ler uma parte. Esse item 2 da introdução chama-se Autoridade da Doutrina Espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. E assim começa. Se a doutrina espírita fosse uma criação somente do homem, ela teria como garantia apenas o brilho daquele que a houvesse elaborado. Mas ninguém na Terra pode ter a pretensão de possuir isoladamente a verdade absoluta. Tá certo? Então, a doutrina espírita não é de um único homem. Porque nenhum homem teria condições de escrevê-la, porque nenhum homem tem conhecimento para isso. Se os espíritos que revelaram a doutrina tivessem se manifestado a um único homem, nada garantiria a origem dela, porque seria necessário acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade de sua parte, quando muito ele poderia convencer as pessoas do próprio meio e ter partidários, mas nunca conseguiria convencer todo mundo. Então, se fosse um único homem que tivesse escrito a doutrina espírita, ele poderia ter alguns seguidores, mas ele jamais conseguiria levar isso para o mundo todo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por via mais rápida e mais autêntica. Por isso, ele deu aos espíritos a tarefa de levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conceder a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir as palavras dele. Então, Deus quis que chegasse aos homens a doutrina espírita por via mais rápida e mais autêntica. Como é que poderia ser mais rápido? Simplesmente do momento que ela nasce envolvendo pessoas de várias partes do mundo, né? Isso fez com que ela fosse mais rápida também, né? Porque ela já ia acontecendo em vários lugares. E do momento que ela ia acontecendo em vários lugares também, os meios de comunicação da época, jornais e outras coisas, também iam divulgando o que ia acontecendo. Então, foi muito rápido. Um homem pode ser enganado e pode equivocar-se, mas não seria assim se milhões de pessoas vissem e ouvissem a mesma coisa.
Isso é uma segurança para cada um e para todos. Além do mais, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer o mesmo com uma multidão. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Tá certo? Então, uma coisa que aconteceu, que a doutrina espírita ela aconteceu de uma forma que houve um envolvimento de muitos. E, e foi um projeto, vamos pensar assim, num projeto, né? A doutrina espírita não nasceu assim do acaso, nasceu de um projeto que começou lá atrás, desde a vinda de Jesus, já tinha esse projeto que foi se formalizando até o momento em que ela aconteceu, que foi em 1857, que nasceu o Livro dos Espíritos, mas aqueles espíritos que participaram na época, né, os médiuns, estudiosos, os pesquisadores, estudiosos, cientistas que participaram, todos já reencarnaram na Terra com o objetivo de participar e auxiliar para que essa doutrina espírita pudesse ser manifestada na Terra, né? Todos eles já nasceram já com essa incumbência e com esse compromisso. Assim, ainda que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina continuaria inesgotável, porque não está na Terra. Surge por todos os lados e cada um pode beber dessa fonte. Tá certo? Mesmo que queimassem todos os livros da doutrina espírita, não haveria problema. Nasceriam outros médiuns, nasceriam outros líderes que assumiriam a construção da doutrina na Terra, ou a codificação, né? E faria tudo de novo, porque os ensinos vêm dos espíritos, não vêm de nenhum homem, tá certo? Não vem de nenhum homem. Então, por isso que ela é sempre atualizada, porque sempre as informações estão chegando, porque as informações vêm de lá para cá, né? Na falta de homens para difundir a doutrina, haverá sempre os espíritos que alcançam o mundo todo, e os quais ninguém pode atingir. Portanto, na realidade, os próprios espíritos fazem a propaganda, com o auxílio de incontáveis médiuns que eles despertam por todos os lados. Certo? Então, ninguém pode atingir os espíritos. Ninguém pode atingir. Eles estão numa situação que ninguém pode fazer nada contra eles, e eles trazem as informações. E pode ter quem conteste? Pode. Mas elas são as informações que têm que ser trazidas no momento certo de cada período, né, da humanidade. Quando a humanidade vai evoluindo, eles vão trazendo informações mais avançadas, e assim por diante. Se tivesse havido, por mais favorecido que fosse, apenas um único médium, o espiritismo seria pouco conhecido. A qualquer classe que pertencesse esse intérprete, contra esse haveria prevenção da parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o teriam aceitado. Enquanto os espíritos, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as crenças e a todos os países, são aceitos por todos. Então, a doutrina espírita não é um privilégio ou uma propriedade dos espíritas ou do espiritismo. A doutrina espírita ela faz parte do universo. Se tiver um médium na doutrina católica, ele vai receber informações dos espíritos, a mesma coisa. Se tiver entre os evangélicos, vai receber. Se tiver entre os budistas, se tiver entre os taoístas, se tiver entre os muçulmanos, não importa. Onde estiver um médium, e vai ter médium em todos os lugares, eles vão receber as informações que tem que receber. Claro, os espíritos vão se comunicar de acordo com o que cada religião ou cada cultura tem condições de receber, mas eles vão enviar a mesma coisa.
tá certo? O Espiritismo não tem uma nacionalidade. Existe sem depender dos cultos particulares e não é imposto por nenhuma classe social, já que cada um pode receber orientações de entes queridos e amigos de além túmulo. Era necessário que fosse assim, para que ele pudesse convidar todos os homens à fraternidade. Se não se tivesse colocado em um terreno neutro, teria mantido as discórdias em vez de trazer a paz. É o que acontece, a gente vê guerras entre as religiões, entre isso, entre aquilo. E a doutrina espírita, quem é espírita de verdade, não pode ficar tomando lado numa guerra, por exemplo. Eu vejo as pessoas, eu sou a favor da Israel, eu sou a favor do Hamas. Quem é espírita, quem estuda a doutrina espírita, tem que torcer pela paz e pelo bem geral. Nós não podemos torcer por lado, tá? Nós temos que torcer para que o bem sempre prevaleça. Sempre. O Espiritismo se torna mais forte com a universalidade do ensinamento dos Espíritos. Aí também está a causa de sua propagação tão rápida. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda de todos os meios de comunicação, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas com a universalidade do ensinamento dos Espíritos, isso é muito mais rápido, muito mais. Mas agora milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos da terra e proclamam os mesmos princípios, transmitindo-os tanto aos mais ignorantes quanto aos mais sábios, de modo que ninguém ficará deserdado e ninguém ficará abandonado. Nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje desfrutou dessa vantagem. Se, portanto, o Espiritismo está com a verdade, ele não deve ter medo nem da má vontade dos homens, nem das revoluções morais, nem das perturbações físicas do planeta, porque nenhuma dessas coisas pode afetar os espíritos. Né? Eu nem vou ler muito além daqui, mas a gente vai percebendo assim, que quando a gente pega a doutrina espírita, não se comunicou na doutrina espírita só espíritos de alta hierarquia. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Céu e Inferno, nós temos comunicações lá de pessoas ricas, de pessoas pobres, de mendigos, de doentes, de tudo quanto é tipo, de gente que fazia magia, gente que morreu de não sei o que lá. O Céu e o Inferno, ele tem assim uma multiplicidade de comunicações variadas. Então, a gente não conheceu na doutrina espírita só a questão das comunicações das altas hierarquias. Também ali mostrou exemplos de comunicação de espíritos enganadores, de espíritos brincalhões, de espíritos que são pseudo-sábios, que pensam que sabem, mas não sabem. Mas Kardec conseguiu ensinar para nós que nós temos que aprender, né? Aprender a interpretar as comunicações. Então, a gente tem que perceber quem está se comunicando. Não podemos nos prender, por exemplo, à assinatura. Mas quem assinou foi o Bezerra de Menezes. Mas será que era ele? Então, a gente analisa a mensagem para ver se realmente tem possibilidade de ser do Bezerra de Menezes, né? E assim por diante. Então, a gente tem que analisar o conteúdo das mensagens. Tudo isso Kardec vai ensinando para nós, né, nesse processo da implantação da doutrina dos espíritos. Esse capítulo é longo, eu li 2 páginas. Ele deve ter, sei lá quantos, porque vai das páginas 9 a 28. Então, quem gostar do assunto aí, né, pode continuar lendo. O Kardec vai continuar somando informações aí para que a pessoa consiga entender essa questão da autoridade da doutrina dos espíritos. Vou fazer as vibrações. Quem quiser mentalizar alguém para receber as vibrações, que faça, tá certo? E vou pedir também a fluidificação das águas, tá certo?
Então vamos nesse momento, em conjunto com a espiritualidade aqui presente, em conjunto com Jesus, nosso mestre, com a presença também de Deus, nosso Pai, vamos envolver o nosso querido planeta Terra para que haja muita luz nesse planeta, muita paz, muito amor. Vamos envolvendo todos aqueles que estão em dor, que estão doentes, que estão em sofrimento, para que possam receber aquilo que lhes é necessário para melhorarem suas condições de saúde. Vamos vibrando pela valorização da vida, para sempre evitarmos amor, evitarmos suicídio, vibrarmos pela natureza. E vamos vibrando por todos os nossos amigos, vibrando pelos nossos familiares. E vamos deixando esse momento um espaço de vibração para que cada um mentalize alguém que gostaria que recebesse essas vibrações, que certamente receberá. E assim vamos vibrando para os nossos lares, para que haja luz nos nossos lares, para que haja luz para todos aqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados. Vamos pedindo aos amigos espirituais do bem que higienizem nossos lares, retirem os miasmas, as energias deletérias, formas de pensamento negativas. E se porventura no lar de cada um de nós tiver irmãozinhos necessitados de auxílio e socorro, que possam ser acolhidos e levados para o tratamento. E assim vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos ter uma ótima semana, uma semana de boas realizações, para que possamos estar com saúde e que possamos sempre resolver nossos problemas com base nos ensinos do Evangelho de Jesus. E assim agradecemos a toda a espiritualidade, pedindo também à espiritualidade, antes de terminarmos, que fluidifique as águas que foram colocadas nos nossos lares, colocando os elementos curativos necessários à saúde de cada um. E assim vamos agradecer a toda a espiritualidade que esteve conosco, agradecer a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que permite que possamos terminar este estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Valeu! Muito obrigado a todos. Foi uma boa noite. Uma boa noite para todos. Um bom sono, bons sonhos. E que a gente possa amanhã acordar muito bem para as nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus. Fechando.